A lei mudou. Teoricamente, ótimos direitos para as empregadas domésticas. E na prática, qual é a realidade? Bem, a tônica é uma só. O emprego ficou muito mais difícil. Confira. Há 2 anos, Valéria não tem registro na carteira de trabalho como empregada doméstica. O último emprego foi numa casa de família, onde trabalhou por 14 anos. Hoje é diarista. Consegue ganhar mais por mês. Como doméstica, eu ia ganhar na faixa de 1.600, vamos supor. Como diarista, dá na faixa de 2.500 a 3.000. Mas se para a Valéria foi uma opção, não é o caso de muitos trabalhadores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, mais de 300 mil empregados domésticos perderam registro em carteira entre 2015 e 2018. Por outro lado, aumentou o número de trabalhadores domésticos autônomos. Hoje são cerca de 4 milhões e 500 mil. A crise financeira foi a grande responsável pela mudança na configuração do trabalho doméstico. Com a queda na renda e os encargos trabalhistas, muitas famílias deixaram de manter um funcionário fixo e optaram por uma diarista. Segundo a advogada do Sindicato das Domésticas da Grande São Paulo, o número de sindicalizados caiu 30% no último ano. Muitas ficaram na informalidade, como diaristas, trabalhando menos de 3 vezes por semana para não dar o vínculo, e outras ficaram sem registro em carteira. Em 2013, quando a PEC das domésticas foi aprovada, garantindo mais benefícios, eram 2 milhões e 100 mil trabalhadores com carteira assinada. Desde então, esse número só vem caindo. Este economista acredita que dificilmente o cenário será revertido. Uma tendência, e se você for perceber, se é algo que vinha caindo em uma determinada taxa, e essa taxa aumentou durante a crise, não é que você talvez tenha uma recomposição do número de trabalhadores a partir de agora. Talvez essa queda tenha sido permanente. E para um advogado, qual é a realidade numa atividade que socialmente no país é muito importante? A função da empregada doméstica. Doutor João Bori. Note bem, Zé Henrique e amigo telespectador. Para o advogado, excelente a legislação em relação à doméstica. Por quê? Porque quanto mais direito se cria, mais aumenta a expectativa do eventualmente beneficiado, ou seja, da doméstica. E, consequentemente, toda vez que há frustração, surge um novo serviço para o advogado. Então, o advogado ganha à custa desse serviço, até porque é o ganha-pão dele. Hoje você pode fazer uma reclamação trabalhista por uma doméstica em face do que a legislação pertinente atribui ou assegura. Então, para o advogado é ótimo, mas para a doméstica, acabou a classe doméstica. A doméstica de 50, 40, 30, 20, não vou ser tão saudosista, era uma pessoa da família, era um membro da família. Podia até, em relação ao dinheiro de hoje, aparentemente ganhar menos, mas tinha mais consideração, tinha mais respeito, tinha mais direitos, aspas, em face da amizade e do fato de ser tratada e considerada como um ente da família. E tinha que ser assim. Por quê? Porque se serve para dar banho nas nossas crianças, para fazer a nossa comida, para cuidar da nossa casa enquanto nós saímos fora, para ganhar mais, pelo óbvio que é uma pessoa de confiança, assim tem que ser reconhecida. Então não ficava unicamente no ganho mensal, tinha outros ganhos, tinha roupa, tinha mantimento, tinha uma série de coisas. Hoje não. E culpa de quem? Da doméstica? Não. Dos advogados? Não. De quem? Do legislador. Com todo respeito, eu já fui legislador. Do estúpido que se propõe, às vezes, a legislar numa matéria que não conhece. Ele ouve o galo cantar, não sabe aonde, e já acha que conhece a canção. Então vamos criar direito para as domésticas. Criou direito para as domésticas. Afastou as domésticas da contratação. Hoje, os lares, as famílias mais abastadas, preferem contratar através de empresas terceirizadoras. Essas empresas ganham. O coitadinho que está lá na ponta de baixo, que é a doméstica, não ganha nada. É a mesma coisa esses que fazem serviços braçais. Quem ganha? As terceirizadoras. Quem perde? O braçal, a doméstica, aquele que se integrava à nossa família. E em face do dia a dia, tinha um ganho bem maior, uma consideração.
havia um relacionamento maior, de amizade, de afinidade. Olha, patroa, nasceu meu nenê, você não quer batizar? Batizava. A patroa era a madrinha. Hoje o que existe? Nada. E eu digo isso porque isso já aconteceu aqui no Brasil em relação ao trabalhador agrícola. Eu, quando comecei a trabalhar na Fazenda Santa Emília, aqui em Marília, 2.200 alqueires, tinha 200 famílias, entre empregados, parceiro, arrendatário, meeiro, enfim. E não tinha essa história de registro, de 1000 direitos, mas todo mundo estava satisfeito. Porque ele tinha seu ganho, ele tinha sua criação, ele tinha uma série de opções que hoje não tem. Por quê? Porque já é direito? É direito. O empregado, ignorantemente até, exige o direito, tá bom, o patrão vai exigir que cumpra a obrigação nos termos da lei. E essa lei, em relação ao empregado, tanto doméstico como rural, é frágil, é fraca. Agora, para nós, enquanto advogado, é ótimo. Bem, só para a gente concluir, doutor João Bori, acaba de ser fechado o acordo entre o Sindicato dos Servidores Municipais e a Prefeitura da questão salarial. 5% de reajuste, categoria pedia 10%. O Vale Alimentação, reivindicação era de algo em torno de R$500, quanto recebe os funcionários da Câmara Municipal, chegou-se a R$360 da Prefeitura. Com o sindicato está fechado, agora a decisão final, segunda-feira, 6 da tarde, Assembleia da categoria, aí vai prevalecer a maioria, doutor João Bori. E nem poderia ser diferente. Aliás, daí, inclusive, hoje, esse movimento em nível nacional de acabar com os sindicatos. Porque nem sempre o sindicato representa, me desculpa, inclusive o jornal Professor, que é sindicalista que se faz presente aqui, representa a vontade da maioria. Nem sempre, e ele sabe disso. Tem sindicatos que fizeram até senadores, deputados federais, por quê? Porque só faziam aquilo que lhes convinha, ou faziam, às vezes, movido pelo poder econômico para poder beneficiar quem? O poder econômico, e não o trabalhador. Então, eu acho que o sindicato aceitar 5%, quando comprovadamente existiu uma perda de 8%, é um absurdo. Porque repor uma perda é obrigação de quem paga. Agora, perdia-se 8%, agora com 5% recuperou quanto? Quanto? 5%, então não teve aumento. Agora eu pergunto, o servidor está satisfeito com isso? A única coisa que eu espero, em face do que ouvi nos últimos dias em relação a Marília, que pelo menos seja esses mesmos 5%, se aprovado pela maioria do servidor, o mesmo percentual a ser aplicado ao aumento do prefeito, dos secretários e até, por que não, da Câmara e dos novos assessores que foram por elas contratados. Aí nós vamos falar que houve uma igualdade. Afora isso, eu acho que mais uma vez, e como sempre, o servidor sai perdendo. Obrigado, doutor João Bori, até a próxima. Bem, o Brasil é um campeão mundial no acesso à rede mundial de computadores, a internet. Só que ainda falta muita coisa com relação à educação digital. É preciso preparar melhor a população brasileira nesse aspecto. Felipe teve o primeiro contato com o mundo digital na escola. Começou a desenvolver aplicativos e, aos 20 anos, abriu uma startup voltada para a segurança do trabalho. Não me imagino fazendo outra coisa. A tecnologia abriu muitas portas para mim trabalhar e para ir em lugares onde eu achei que eu nunca chegaria. Uma pesquisa da consultoria norte-americana McKinsey revelou que a população conectada no Brasil dobrou em 10 anos. São quase 70% dos brasileiros na rede. A média mundial é de 53%. Desde os primeiros celulares, câmeras, notebooks, computadores, dá para ver que a tecnologia evoluiu bastante. E hoje esses equipamentos funcionam como uma espécie de porta. Quem leva a gente de um lugar para o outro é a internet. Mas o brasileiro ainda anda bem devagar no mundo virtual. A velocidade média é de 13 megabytes por segundo, bem abaixo da média mundial, que é de 31 megabytes por segundo. Estamos nos últimos lugares entre velocidade de conexão. Isso atrapalha para que você
você crie novas formas de trabalho, para que você possa estudar online, para que você possa democratizar o ensino à distância. A concentração do acesso nos grandes centros é um dos motivos dessa diferença. Enquanto o uso da internet é quase total nas cidades, no campo não chega nem à metade. Para encurtar esse caminho, um projeto da USP insere alunos do interior de São Paulo no mundo digital. Aqui a gente tem bastante acesso à internet, mas principalmente por meio dos celulares. E a questão dos computadores ainda é uma lacuna. Então, por exemplo, os nossos alunos da turma anterior, a maioria deles nunca tinha tido acesso a um computador, assim, de mexer em aplicativos básicos, em Word, Excel, mas todos eles tinham celular e eram super nativos na parte de tecnologia no celular. É o caso da Júlia. Ela teve o primeiro contato com o computador na escola. Abriu minha mente para muitas coisas. Eu pretendo abrir minha empresa mais para frente. Tenho muitos planos. Se Deus abençoar, eu vou conseguir chegar até lá. Com muito estudo, muita dedicação, muita força e fé, eu vou conseguir chegar até lá. Precisa avançar na formação profissional e, como não, da própria população no geral com relação à educação computadorizada, entre aspas, é claro. Destaques do momento: INSS gasta cerca de 640 milhões por ano com benefícios acima do teto. Atenção, a Sabesp vai reajustar a tarifa d'água nos municípios de todo o estado, inclusive aqui na região, a partir do dia 11 de maio, 4,72%. Conselho Federal de Medicina pede apoio para combater agressões a profissionais da área da saúde na hora do atendimento. 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na polícia, nos policiais, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha. Pesquisa revela que a polícia realmente precisa levar mais credibilidade e confiança, isso em termos de Brasil. Mas é aquilo que a gente comenta. Quando há uma sociedade mais violenta, a gente já debateu aqui, a própria polícia fica também mais violenta. Mas é preciso investir no preparo, no treinamento, no armamento, nas viaturas e, é claro, também nos melhores salários, porque um policial ganha muito pouco para a tamanha responsabilidade que tem. Prêmio da Mega Sena acumulado em torno de 45 milhões neste sábado. IBGE eleva a previsão para a safra de grãos para este ano, algo em torno de 230 milhões de sacas. O Brasil continua sendo um mega campeão no agronegócio. Aliás, falando-se em agricultura, Brasil exporta recorde de quase 10 milhões de sacas de café no primeiro trimestre. Expectativa para 2019 em torno de 40 milhões de sacas exportadas. E o preço do diesel vai subir de novo nas refinarias, 5,74%. É claro, isso tem um reflexo imediato para as bombas. Sobe o combustível, sobe o transporte, sobe o custo de vida para a população. É impressionante. O governo Bolsonaro continua mantendo a mesma política do governo Temer na questão de preços dos combustíveis. E a população é que acaba sendo a grande sacrificada. E aí todo mundo pergunta: o que adianta hoje o Brasil ter autossuficiência na produção de petróleo? Daqui a pouco você confere. O projeto de educação domiciliar já provoca polêmica entre educadores. Um evento importante desta sexta-feira sobre astronomia em Marília. Já, já.